E o Minas Rural foi conhecer os segredos da produção artesanal da cachaça tipicamente mineira. Várias são as versões contadas sobre a história da cachaça. Os historiadores afirmam que, originalmente, a cachaça era destinada aos escravos, mas logo caiu no gosto popular. O Minas Rural foi até Santa Rita de Caldas conhecer a cachaça prosa mineira. No mercado há 6 anos, os dois proprietários, Denis Machado e Rodrigo Lopes, vendem tudo o que produzem. Por dia, chegam a envasar uma média de 300 a 400 litros de cachaça, que são destinados aos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, além de Minas Gerais. Que tal reunir os amigos para jogar uma conversa fiada? Contar uma boa prosa mineira? Ou tomar uma prosa mineira? Aqui em Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, as famílias se encontram para celebrar a vida e experimentar uma das bebidas destiladas mais comercializadas no Brasil e no mundo. E há quem diga que essa bebida é responsável por aquecer o peito e a alma. A cachaça é um patrimônio histórico brasileiro, reconhecida mundialmente. O único país hoje que pode se produzir cachaça é o Brasil. Em Minas Gerais é uma região onde mais tem produtores de cachaça artesanal. Hoje deve ter em torno de 4.000 alambiques em Minas Gerais. Para abrir a cachaçaria, os sócios investiram cerca de R$600 mil e R$1 milhão no projeto de ampliação do ambiente de armazenamento e na compra de barris de madeira e maquinário adequado, já que produzir cachaça artesanal exige alguns cuidados. Depois que você corta a cana, ela tem que ser moída para poder fazer a extração do caldo no máximo em 24 horas. É uma fermentação lenta, com leveduras próprias da cana mesmo, naturais, que demoram em torno de 24 horas para fermentar. Depois faz uma destilação em alambiques de cobre, onde você vai ter um produto uniforme artesanal. No Brasil, uma média de 1 bilhão e 400 milhões de litros são exportados e a cachaça mais consumida no exterior é a industrializada. A cachaça industrial já pode ser colhido cana com máquinas, cana queimada em muitos lugares, usa-se uma fermentação química que ela acelera muito o processo, e a destilação é destilação contínua em colunas de inox, onde a coluna menor que existe ela tem uma velocidade de 6.000 litros hora. Tudo é aproveitado na cachaçaria Prosa Mineira. A gente pega o bagaço da cana, usa parte, que seria uns 50%, para queima, para alimentar a caldeira, que vai alimentar os nossos destiladores. Os outros 50% a gente alimenta os animais e o restante que sobra desse bagaço ainda, a gente pega e faz um composto orgânico para poder readubar o próprio canavial. Agora, depois de todo fermentado e depois de destilado, sobra um outro subproduto que seria o vinhoto ou vinhaça. Isso muita gente usa para irrigar a própria terra e, no caso nosso, a gente também usa para alimentação animal. Segundo dados do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, Minas Gerais possui cerca de 250 marcas de cachaça certificadas. Mais de 25 alambiques de cachaça são certificados, o que garante a segurança alimentar dos produtos. A bebida também é certificada pelo Inmetro e pelo Ministério da Agricultura. 98% dos produtores de cachaça são micro e pequenos empreendedores. Em Jeceaba, região central de Minas, a cachaça artesanal Jeceaba é uma das protagonistas da região. Segundo os sócios Roger Serras e André Magno Coelho Dutra, a produção diária é de 80 a 100 litros e a estrutura física do alambique foi construída em níveis para facilitar a fabricação do destilado. Para obter sabor e aroma, eles incrementam ao processo de fermentação farelo de arroz e fubá de milho, o que confere ao paladar notas cítricas suaves. Nós estamos funcionando aqui desde 2003, mais ou menos. Então lá se vão 13 anos de fabricação de cachaça autêntica mineira. Foram investidos cerca de R$30 mil no negócio. Na cachaçaria Jeceaba é a partir do mês de julho até os meses de outubro e novembro que saem as safras de cachaças do ano, sendo que a busca pelo padrão de equilíbrio do açúcar é uma das atenções a que os sócios se atêm. Eles fazem questão de dizer que não colocam fogo no canavial de 6 hectares para não prejudicar o sabor da cachaça.
A cachaça premium envelhecida em tonéis de Jequitibá e Carvalho é o carro-chefe da cachaçaria, seguida pela tradicional, que são comercializadas na região e em pontos de Belo Horizonte. Do grande ao pequeno empreendedor no ramo de cachaçaria, o Minas Rural foi conhecer em Itaúna, região central do estado, a cachaça Tequila Light. O nome fantasia foi criação do alambiqueiro José Antunes Camargos. De acordo com o alambiqueiro o senhor José do Vico, como é conhecido na cidade, o processo é totalmente artesanal e se dá aqui, nos fundos de sua garagem. O segredo, segundo ele, está no processo de fermentação, que não leva à adição de fubá de milho. No ramo, desde os 7 anos de idade, aprendeu o ofício com o pai, e desde então tem as marcas Zé do Vico, Giuliano, Severo Antunes, Rainha da Grota e o carro-chefe de sua produção, a Tequila Light. Estou com 62 anos, a vida toda tratando da minha família, formei minhas meninas. Tenho outro menino de 14 anos hoje que estuda, tudo pela cachaça. Seu José produz uma média de 120 litros de cachaça por alambicada. Tem cerca de 4 hectares de cana-de-açúcar e ainda mantém sociedade com outros alambiqueiros da região. E para falar um pouco mais sobre esse rico universo da cachaça, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Centro Brasileiro de Referência da Cachaça e também da Expo Cachaça e Brasil Beer, José Lúcio Mendes Ferreira. José Lúcio, muito obrigada, viu, pela sua presença. Bom, para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa mudança de status que a cachaça teve ao longo dos anos. Antes era muito associada à sarjeta, pouco prestigiada, hoje está na carta dos principais restaurantes, bares. Como foi essa evolução? Ela saiu da senzala e entrou na Casa Grande, né? E isso já aconteceu com todas as bebidas destiladas no mercado mundial. Aconteceu na Escócia com uísque, na França também com conhaque, não é diferente no Brasil. O grande problema da cachaça é exatamente porque antigamente a gente tinha a produção muito pulverizada e muito centrada nos grandes produtores de cachaça, nos produtores de cachaça, e um produto barato, ainda pouco trabalhado do seu ponto de vista de imagem, do seu ponto de vista de embalagem e pouco valorizado pela população. Com o tempo, aí eu também vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, a Expo Cachaça, como uma grande vitrine do setor, ajudou, inclusive, a mostrar um produto que o mercado não conhecia. E a própria vitrine também ajudou a que os produtores começassem a trabalhar mais a imagem do produto, a qualidade do produto. Pois é, inclusive hoje patrimônio cultural e histórico aqui de Minas Gerais, a bebida genuinamente brasileira, né, que a gente exporta para o mundo, mas quais são os gargalos ainda? A gente tem ainda um alto grau de informalidade, tem uma tributação que ela praticamente é uma tributação que coloca o produtor numa situação extremamente delicada. Por exemplo, a cada 10 garrafas que o produtor produz, 8 o governo leva de imposto. Quer dizer, praticamente ele leva quase todo o lucro do produtor, vai todo embora praticamente com imposto. Quer dizer, a gente tem que buscar alternativas que permitam que o produtor produza com qualidade, diminuir o grau de informalidade, até conseguir acabar com a informalidade, mas principalmente criar condições para que ele sobreviva no mercado. Bom, apesar, né, de todo esse contexto, a cachaça é hoje a terceira bebida, o terceiro destilado mais vendido no mundo. Quais são as perspectivas para o setor? O que a gente tem, a meta que a gente deveria perseguir é aumentar, inclusive, a nossa exportação. A gente já está, mais ou menos, há 20 anos trabalhando na faixa de 1% de volume de exportação. A gente produz 1 bilhão e 400 milhões de litros no Brasil e exporta 14 milhões de litros, 10, 12, 14, a gente não sai desse patamar. Quer dizer, apesar de ser o terceiro destilado mais consumido no mundo, o primeiro é uma bebida chamada soju, a bebida é um destilado de arroz, coreano, naquela região lá da asiática, né? E o segundo é a vodka, o terceiro é a cachaça. Quer dizer, a gente tem uma produção de 1 bilhão e 400 e exporta 14 milhões de litros. Sair desse patamar seria a grande meta da gente com relação à produção de cachaça e a condição de colocar um produto de maior valor agregado no mercado externo. Obrigada, Zé Lúcio, mais uma vez pela sua entrevista. E vocês não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem a receita que foi gravada em Casa Branca, no restaurante Abóbora, claro, com cachaça, um trem mineiro.